Não, isso daí é assim mesmo. Ele vai iniciar lá. Tá aqui. Isso, iniciou a live, ok? Ok. Vamos lá. Hoje, 22 de julho de 2020, o Papo do Idoso em Foco é bem-estar e saúde dos idosos. Eu, Cezano Ferreira, tenho apresentado essas lives toda segunda, quarta e sexta do mês de julho, com o foco de trazer a grande discussão que é a pessoa idosa na sociedade nos dias de hoje. Sendo ela com pandemia ou não, a relevância da pessoa idosa ela tem que ser colocada e ser tratada com ênfase e muita consideração. Nós hoje temos o Dr. Antônio Godin, médico, mestre em saúde brasileira, pelo FJF, e professor na Faculdade de Medicina Suprema e na Faculdade de Medicina em Valença. Dr. Telmo Justo, médico especialista nas áreas de ginecologia e mastologia, com ênfase em cancerologia cirúrgica. Então, eu queria dar uma boa noite ao Dr. Antônio Godin, ao Dr. Telmo Justo, e que cada um, pudesse dar o seu boa noite também e apresentar um pouquinho da sua trajetória. Pode começar um quanto o outro. Aí, você doutor escolhe Antônio. aí, o primeiro o doutor Antônio aí. Pode ser o doutor Antônio, tá, os caras na tela. César, o doutor Antônio, por último, o Telmo Justo. Beleza, boa noite. Tá Boa noite, senhor Cezano, boa noite, doutor Telmo, um prazer estar aqui com vocês, boa noite a todos, que estão nos prestigiando, é realmente um prazer, ter uma oportunidade de estar conversando com vocês. Eu formei aqui na UFJF, em Juiz de Fora, e desde que eu me formei, sempre trabalhei com idosos, trabalhei com saúde pública também, fiz uma especialização em saúde pública aqui também na UFJF, mas já há alguns anos eu me dedico a atender idosos. Trabalho hoje com algumas faculdades, dedico a maior parte da minha vida, na verdade, à parte acadêmica, e estamos à disposição aí para qualquer coisa que a gente possa contribuir. Valeu, obrigadão. Ok, boa noite, César, boa noite, um prazer revê-lo, muito imenso. Ao meu colega, doutor Antônio, prazer conhecê-lo. E a gente falar sobre a saúde do idoso, César, é muito importante, porque eu diria a você, a pandemia do Covid-19, a idade por si só já é um fator de risco, o idoso em si. Verdade. Então, eu sou formado também pela Universidade Federal de Juiz de Fora, exerço a profissão médica aqui desde a década de 80, e sou um cirurgião de câncer, na área de atuação de ginecologia e mastologia. Muito obrigado pelo convite, César, e um prazer conhecê-lo, Antônio. Estamos aí para que você, o César, o que você puder, e a gente puder esclarecer a você, tá bom? Muito obrigado. Ok. O bem-estar e a saúde dos idosos. Com o avanço da expectativa de vida da população, o debate tem sido sobre preservar e estimular a qualidade de vida do indivíduo idoso, e cada dia mais necessário. A expectativa de vida no Brasil segue aumentando através dos avanços da medicina, da renda, da escolaridade, entre outros fatores. Segundo os dados da Organização Mundial, da Organização das Nações Unidas, a expectativa de vida do brasileiro passará de 74,9 anos para 81,2 anos em 2050. Em contrapartida, ainda existe um significativo atraso nas ações que promovem o bem-estar do idoso. Para ilustrar, um relatório do Global Age Rate 2014, que analisa a qualidade de vida para idosos em diferentes países, mostra que o Brasil ocupa a 58ª posição no ranking de 96 nações. O documento considera fatores como expectativa de vida, bem-estar psicológico, renda, transporte e segurança. O documento Envelhecimento Ativo, uma política de saúde da Organização Mundial de Saúde, traz à tona o debate sobre o objetivo desse envelhecimento. De acordo com a organização, ele busca aumentar a expectativa de vida saudável e a qualidade de vida para todas as pessoas que estão envelhecendo, inclusive as que são frágeis fisicamente, incapacitadas e que requerem cuidados. Então, para ilustrar a nossa peça, nós sabemos que nós hoje
viver numa sociedade que o envelhecimento tem sido frequente e aumentado, né? E, ao mesmo tempo, as tecnologias têm proporcionado vários ganhos, vários avanços, mas podemos observar também que, mesmo com isso, a qualidade de vida, muitas das vezes, ela não tem acompanhado os avanços que essa tecnologia tem proporcionado. E, com isso, tem aumentado o número de pessoas doentes, casos raros de doença, às vezes, têm voltado ao nosso meio. Eu queria ouvir um pouquinho primeiro do Dr. Antônio sobre essa questão da saúde, né, da saúde do povo brasileiro, essa questão do bem-estar, né? E logo depois também nós vamos falar um pouco sobre essa questão hoje, o que tem afetado, de modo geral, o idoso, principalmente a questão oncológica, né? Qual é o tipo de câncer que tem afetado mais o idoso, qual o tipo de comportamento, quais os recursos que tem oferecido, os caminhos para isso. Mas vamos lá. O brasileiro hoje envelhece e adoece. É uma verdade ou uma mentira, doutor Antônio? Assim, é interessante você ter levantado essa questão de qualidade de vida, Cezanne, porque nesse momento, principalmente, é muito importante quando se está em foco a saúde do idoso, a fragilidade dele. Quando a gente conversa assim com um filho de um paciente idoso, ou às vezes até com um aluno que pergunta assim, o que faz um idoso ficar frágil? O que faz um idoso de uma hora para outra dar uma caída, como às vezes o familiar fala, meu pai, do ano passado para cá, deu uma caída, deu uma piorada, né? A forma que às vezes o leigo fala, mas define muito bem. A gente, de uma forma geral, se você tiver que escolher e definir o que faz o idoso perder qualidade de vida, é perder a autonomia. Não é nem a quantidade de doenças que ele tem ou deixa de ter. É lógico que a quantidade de doenças vai contribuir com essa qualidade de vida, com a autonomia. Mas, basicamente, o idoso que envelhece com autonomia e com independência, ele mantém e preserva a sua qualidade de vida. Ao contrário, aquele idoso que depende dos filhos, dos netos, do vizinho, de uma forma geral, tanto em casa, para se alimentar, para tomar um banho, para administrar a finança, como fora de casa, para fazer as suas atividades mais elaboradas, mais complexas, a qualidade de vida é muito ruim. Então, já adiantando, o que poderia se fazer, não só de uma forma individual, mas coletiva, para que o idoso preservasse a sua autonomia, a sua qualidade de vida, né, e por fim, a sua saúde? É manter a autonomia. Isso tem várias formas. A mais estudada é manter a sua atividade física e mental ativa, né? Não deixar a peteca cair. Fisicamente, fica claro de ver quando o idoso pratica o exercício, o músculo melhora, ele levanta melhor de uma cadeira, ele abre melhor uma maçaneta, né? Ele consegue subir e descer uma escada. É mais visível, né, o resultado, por exemplo, de uma atividade física, de uma musculação. Mentalmente, ele não desistir de fazer as coisas, ele ter motivações, ele ter, acordar de manhã e ter objetivo, que é o que acontece às vezes, na maioria das vezes, é a família tirar dele esses objetivos, a sua função dentro da casa, né? Então é importante que mesmo aposentado, mesmo não trabalhando formalmente, que ele tenha uma função, que ele tenha um objetivo, que ele tenha uma rotina, que ele tenha prazeres ainda dentro da sua vida, e, logicamente, mantém a atividade física, mais do que nunca agora a gente tem falado isso bastante, né, na quarentena, para que ele consiga manter a autonomia e manter a qualidade de vida. Pensando em Brasil, nesses dados que você trouxe, talvez o Brasil esteja numa condição muito ruim, ligada às condições econômicas, né, a questão de distribuição de renda, acesso a serviços de saúde pública, o idoso que está aqui hoje, né, o idoso que a gente atende hoje é um idoso com baixíssima escolaridade. Talvez também tenha uma relação. A perda de autonomia está muito relacionada à baixa escolaridade e analfabetismo. Então, talvez essa geração de idosos que nós estamos hoje, a baixa escolaridade seja um dos fatores que mais influencia. Segundo dados recentes que eu fiquei sabendo, nós temos hoje, a população idosa hoje tem 19% de analfabetos. Então, um índice, assim, expressivo, né? Com certeza. E nós vimos também na cultura, a gente tem herdado a cultura também do meio que o outro faz para mim, né? Então nós temos muitas pessoas que hoje têm até o conhecimento, mas têm a preguiça de exercitar, de buscar, de achar que tem que ser, tá bom, né? Tudo tá bom. Uma coisa interessante que o senhor coloca
é justamente isso, né? O serviço de saúde, de modo geral, ele existe, né? Juiz de Fora, por exemplo, é uma cidade que é referência em saúde, né? Não só para a região mineira, mas também até para o estado do Rio, e com referências, né, maiores, até que vocês conhecem melhor do que eu, sobre alguns procedimentos e tudo que é até referência para o Brasil mesmo. A própria Santa Casa de Fora tem, né, transplante, cirurgia, que é referência. Mas nós sabemos que com tudo isso, a dificuldade do acesso a esse serviço, muitas das vezes, ele é igual ou maior até do que a qualidade de serviço que é oferecido. Porque a pessoa cai numa rede de marcação de consulta, ela demora 6 meses para marcar a consulta, depois 4, 5 para poder fazer o retorno, né? Precisa do exame médico, um exame básico que seja, ele demora 30 dias para poder marcar, mais 15 para ficar pronto e tal, assim, enfim. É uma situação que às vezes melhora, às vezes piora, e a gente sabe muito bem disso. Eu conheço o doutor Telmo desde muito tempo, quando começou o serviço de mastologia, né? No SUS de Juiz de Fora. Né? Quando começou esse trabalho de Juiz de Fora. Eu, na época, era presidente da Associação de Moradores, eu lembro que ele me procurou para poder a Associação de Morador concordar em ceder dias de serviço dele na comunidade, que era no São Benedito, para ele poder atender no PAN, para poder começar a ampliar esse serviço na cidade que não existia. Aí tinha pessoas que gostavam tanto que não queriam, falaram, não, a gente não pode ser também egoísta ao ponto de querer reter uma mão de obra que pode atender a cidade e tal. E foi um acordo. E tem uma experiência grande, né, de consultório público, né, que eu já acompanhei e acompanho, né, na medida que eu posso. Eu queria ouvir um pouquinho do Dr. Telmo, antes da gente falar da questão oncológica, justamente dessa visão que o senhor tem da qualidade do envelhecimento, né, nesse período dos anos 80, que o senhor começou a atuar, até hoje. Como o senhor tem percebido, né, o envelhecimento enquanto a saúde? Nós sabemos que a mulher ela é mais cuidadosa com a saúde que o homem. Isso, né, já é fato registrado. Mas nós sabemos que câncer de mama, por exemplo, acontece em homem também e leva a óbito, né? Então, mas antes de falar especificamente, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão, a saúde num todo, no sentido, o professor, né, o doutor Antônio, ele colocou essa questão da qualidade do indivíduo. Agora vamos falar um pouquinho do serviço. Como que o senhor vê essa relação do serviço, né, da qualidade, da acessibilidade, essa coisa? Ô César, é um prazer estar em contato com você, né? E você percebe que o tempo passou, né? Meus cabelos ficaram brancos, verdade. Mas eu queria, César, antes de abordar o atendimento à saúde, propriamente dito, eu queria pegar um ganchinho do doutor Antônio, que o doutor Antônio falou com bastante propriedade. A questão da saúde do idoso, ô César, necessariamente passa por um ambiente familiar, né? O idoso eles têm que estar num ambiente familiar saudável, isso eu não tenho dúvida nenhuma. E hoje a gente sabe, e o doutor Antônio também sabe disso, que os grandes, no primeiro mundo, hoje se constrói condomínios, ô César, doutor Antônio, exatamente o condomínio do idoso, para que tenha alojamentos, para que o idoso tenha a sua individualidade. E o que o doutor Antônio colocou, isso é primordial para o idoso, né? Ele ter a sua autonomia plena, fazer o que gosta. Existem condomínios, né, exatamente com esse propósito, para que eles tenham as reuniões, o idoso conhece o outro, e ter a sua autonomia. Isso é fundamental para o envelhecimento, seja de todos nós. A questão da saúde, ô César, se você me permite, aqui em Juiz de Fora, o atendimento à saúde, naquilo que eu milito, que é o atendimento à saúde da mulher, a gente não tem nada que reclamar, é 100%, né? Não tem, são serviços aqui públicos, né, de excelência. O atendimento não tem essa delonga, essa demora que, de repente, você possa achar que existe, né? O que acontece hoje e que eu percebo, Antônio, é o seguinte, essa questão do Covid-19, né? Essa pandemia, eu que ainda estou militante na área de cirurgia oncológica, a gente está percebendo um certo, eu diria assim, um certo diagnóstico oncológico um pouco tardio. Por quê?
porque a pessoa está receosa, fica em casa, não vai procurar o serviço, o atendimento médico, por fato de estar com medo, receoso da pandemia do Covid-19. Agora, em si, o serviço público de oncologia em Juiz de Fora, eu não tenho dúvida nenhuma de reafirmar, né, de alto nível, de excelência. Existem hospitais, né, eu poderia citar você, Asconcer, Oncológico, que prestam serviço de excelência em oncologia na nossa cidade e região, ok? Muito obrigado. Isso. Tratando desse serviço oncológico, realmente eu acompanho também pelo Conselho também Municipal de Saúde, e a gente sabe que o serviço oncológico de Fora, ele é tão bom que é referência, né? Todo dia chega pessoas da cidade, vizinhas, todos aqui buscando refúgio e socorro aqui na cidade. Mas nós temos uma questão que eu coloco com relação à questão vou colocar assim, do idoso, especificamente, não só da questão oncológica, o serviço de saúde ao idoso de fora. Nós sabemos que tem o departamento de saúde do idoso, onde nosso amigo Pitico é o diretor, funciona na plenitude, atende dentro daquilo que é possível, né? Mas nós sabemos o seguinte, que o idoso ele precisa de alguns cuidados, de alguns encaminhamentos, que ele é muito tratado na generalidade dentro do serviço público. E, às vezes, o tempo que é levado para esse serviço ser atendido ao idoso, ele é meio desproporcional à necessidade da agilidade que se precisa. Né, doutor Antônio? O senhor que atua mais direto na geriatria. Então, às vezes, o senhor faz um pedido, algum tipo de acompanhamento, fica meio... o tempo não segue muito a necessidade clínica ali, de repente, poder fazer essa prescrição, como o senhor colocou, e torna-se tardio em virtude desse procedimento. Então, eu queria ouvir, tanto um quanto o outro, a gente falar um pouco sobre justamente isso. As particularidades da saúde do idoso, né? Nós sabemos que uma questão muito recorrente ao idoso é a questão da incontinência urinária, por exemplo. Chega a ser até preconceituoso, às vezes, né? Doutor Antônio, como que o senhor vê a questão da incontinência urinária e como ela tem sido tratada dentro do olhar do senhor como professor, como orientador, né, de vários médicos no mercado? Como que o senhor observa esse tipo de comportamento, né, tanto do profissional, né, que tem cada dia mais buscado formas para poder atender, né, e identificar quais são as causas da incontinência, porque tem causas que são tratadas psicologicamente, outros com fármaco, né, com remédio, e outros até com cirurgia. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a incontinência urinária. É interessante o que você comentou antes, eu vou tentar fazer um link com essa questão do serviço de saúde, né? A incontinência urinária é considerado um dos gigantes da geriatria, né? Do atendimento ao idoso. Por quê? Junto com demência, junto com queda, com imobilidade, né? Com depressão, são justamente as situações que levam à perda da tal autonomia que a gente estava falando, da qualidade de vida, né? O exemplo que o doutor Telmo deu em relação ao condomínio da Europa é muito ilustrativo. O que você quer de qualidade de vida para o idoso é que ele chegue um momento e tenha a sua privacidade para morar num local onde ele tenha lazer, segurança, mas que ele também mantenha a sua autonomia. Um idoso com incontinência urinária, ele não consegue essa independência. Ele tem receio de sair na rua, ele não vai mais à igreja, né? Na sua roda de lazer, de amigos, ele vai ficar constrangido. Então, é uma das situações muito importantes que devem ser diagnosticadas precocemente e tratadas, porque levam a essa famosa perda de autonomia que a gente comentou, né? E linkando com essa questão da geriatria, é a importância que você tem também de você ter profissionais especializados em envelhecimento que tenham essa visão que dê importância aos sintomas, porque o que acontece de uma forma geral, o doutor Telmo deve ver isso com mais frequência do que eu, as pessoas menosprezarem esse sintoma, né?
Não, mas você não falou com o médico que você perde xixi? Não, não falei, porque isso é normal, é coisa de velho. Velho perde xixi. Não, não é normal. Velho não é sinônimo de incontinência urinária, né? A incontinência urinária tem e pode ser tratada. Então, existe esse preconceito e é uma falta de conhecimento, às vezes, até de alguns colegas, que quando vem essa situação, passa batido. E o idoso, por sua vez, junto com a sua família, também às vezes nem comenta. Não vou comentar, porque perder xixi é coisa de velho, né? E esse é um exemplo do enfoque que a gente tem que dar para a saúde do idoso, de ter essa noção mais específica, né? De valorizar essas situações, sabendo da importância que ela vai repercutir na qualidade de vida do idoso, né? Um outro ponto importante, o doutor Telmo comentou agora, nós estamos num momento que vai passar, se Deus quiser, mas existem outros difíceis, assim, em que o sistema de saúde é sobrecarregado. Então, é necessário que a atenção primária, que os profissionais generalistas, como os geriatras e clínicos, não encaminhem toda a incontinência urinária que ele aparecer na frente dele, né? Então, tem que saber se fazer uma abordagem já na atenção primária, descartar situações corriqueiras, clínicas, né? Eu não vou mandar uma situação que o idoso está tomando um diurético à noite errado, e por isso que ele acorda para fazer xixi, ele faz xixi na cama, para um cirurgião, ou para um urologista, ou para um ginecologista, se eu sei que é o remédio que ele está tomando errado. Então, às vezes, falta também uma abordagem inicial mais ampla, conhecendo melhor a situação do idoso, para que não seja encaminhado e sobrecarregue o sistema, por exemplo, no momento como nós estamos vivendo agora. Então, justamente isso que eu estava falando, né? Essa necessidade de melhorar o serviço de saúde público, no sentido de passar a ter esse olhar mais criterioso, mais cuidadoso com a pessoa idosa. Porque nós sabemos que o polifarmácia gera problema, nós sabemos que relacionamento, né, autonomia, os relacionamentos das amizades, da família, enfim, tudo isso o idoso ele absorve isso, né? Ele absorve isso. Às vezes para pior, às vezes para melhor. Você me permite um adendo, César? Me permite um adendo? Adendo, pegando esse gancho seu, me permite um adendo? Pode falar. Pegando esse gancho aí que o doutor Antônio falou com bastante propriedade, César, a questão é o seguinte... Pode falar. Está ouvindo? Permite um adendo? Eu quero pegar essa observação. Saiu o áudio. Isso. Eu quero fazer a observação, César, com relação ao que o doutor Antônio estabeleceu. Pode falar. A questão da incontinência urinária, né, que é a urina solta. E a gente sabe, César, né, que existe um exame específico para a gente qualificar que tipo de incontinência urinária o idoso apresenta, né? Então, na minha área de atuação, que é uma área de feminina, né, esse exame a gente dá o nome de, César, de estudo urodinâmico. O estudo urodinâmico é um exame complementar que vai definir para o médico, né, qual é a causa desta urina solta. Será, vou falar assim, um linguajar popular, será que a urina solta da mulher, evidentemente, é porque ela tem a bexiga riada? Será que a urina solta aqui da mulher é uma bexiga neurogênica? Será que... Entendeu? Então, para a gente qualificar que tipo de incontinência urinária existe, é esse exame complementar, conhecido como estudo urodinâmico. E coloco para você, né, César, que esse estudo urodinâmico é um exame que, infelizmente, no nosso sistema de saúde pública em Juiz de Fora, o idoso não tem o acesso, né? É um exame que existe, complementar, mas de um convênio. Então, esse exame ele é importantíssimo para que nós possamos qualificar qual é o tipo de incontinência urinária. Será que essa incontinência urinária, o tratamento é eminentemente cirúrgico? Será que essa incontinência urinária, o tratamento é eminentemente medicamentoso? Ou será se essa incontinência urinária é se fazer fisioterapia perineal? Então, esse exame é um exame que vai realmente ilustrar, elucidar qual é o fator causal do reclame da incontinência urinária na área de atuação feminina. E colocar uma dentro, César. A gente sabe que a população... Então, justamente isso, mas está dando um delay, né? Hein? Não entendi.
E a gente sabe, ô César, que a mulher, 5% da população... Não, tá dando um delay do tempo da fala, hein? Mas pode Não tô, falar. Não tá, hein? Pegou, hein, Antônio? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo bem. Pode falar, estou te ouvindo. Porque aí... Porque deu um delay aqui, mas estou ouvindo. Porque é esse exame, é o estudo aerodinâmico que a gente vai qualificar qual é o fator causal. Agora, a gente sabe, César, que 5% da população mundial feminina vai ter urina solta, independente se essa mulher é multigesta, teve muitos filhos, se o parto foi via vaginal, se foi parto cesariana, né? Então, essa é uma questão que o doutor Antônio colocou com bastante propriedade. E isso, na verdade, constrange a mulher. Eu estou falando assim, no meu público feminino, arrastando para o meu área de atuação. Isso constrange em sair em encontros sociais, e isso é uma demanda que eu, no meu cotidiano, na minha rotina de consultório, isso aí é relevante, o doutor Antônio, né? E muito preocupante, constrange as mulheres, tira, evidentemente, essa dependência. Isso é fato real e concreto. Ok? Certeza. Então, pela sua experiência, doutor Telmo, né, no atendimento de ponta, de atenção primária e tudo, e o doutor Antônio, com a experiência, né, da geriatria e tudo, então, é justamente isso que eu estou tentando ver se a gente consegue caminhar. Qual que é o papo? O papo é o seguinte, o nosso serviço de geriatria, que é oferecido hoje, ele é muito distante daquilo que de fato eu acho que precisaria ser oferecido, né? Porque primeiro que a nossa prevenção ela deixa a desejar demais. A atenção primária, infelizmente, o que se pratica de atenção primária hoje é só ambulatorial, preventivo, ninguém é preventivo, é curativo, é ambulatorial. Porque na verdade ações de prevenção e tudo na comunidade é muito baixo. Né, exceto as campanhas vacinal e tudo, outras coisas de conscientização, de participação, é muito ruim. E, principalmente com o idoso, hoje nós estamos de fora, 95 mil idosos, em torno de 95 mil idosos, ou seja, é uma população muito expressiva. São 15% da população, 14% alguma coisa. É a terceira população em cidades com mais de 500 mil habitantes do Brasil. Só perdemos para Porto Alegre e Rio de Janeiro. Ou seja, nós somos uma cidade do interior com maior população idosa e em cidades com mais de 500 mil habitantes. Nós somos a maior população. Então, assim, e o serviço que nós temos hoje, essa discussão, eu imagino que o doutor Antônio, como geriatra, ele deve ficar lá contorcendo na sala para falar com o futuro médico. É um mercado que vocês têm que entender. Só que o cara muitas vezes não quer, né? Ontem, um tempo atrás, ninguém queria ser pediatra, né? De 6 anos para cá, todo mundo quer ser pediatra, né? Entendeu? Porque chegou uma hora que acabou. Agora, o idoso é uma questão seguinte, que ou a gente desperta, devagarzinho parece que tem sido despertado para poder ter profissionais, para poder atender essa população que ela vem crescendo e não tem como parar mais, não consegue reter mais, só não envelhece quem morre, ou eu estou errado. Né? Então, né? Se o doutor Antônio me permite, o doutor Antônio, eu tenho certeza absoluta que ele está incutindo nos alunos dele para que façam geriatria, que é a especialidade do futuro, a geriatria. Geriatria. Me corrija, Antônio, se eu falei alguma besteira, mas não, está certo. A especialidade do futuro seria a geriatria, né? Exatamente. Se eu disse a você uma heresia, mas é a geriatria que o caminho é esse, entendeu? Porque a perspectiva de vida, realmente a longevidade, ela está aí, né? A saúde pública, o César, apesar, e o Antônio sabe melhor do que eu, porque ele está na linha de frente, mexe em saúde pública, apesar de todas as mazelas, mas ainda funciona, e bem. Funciona, não. Apesar de tudo isso, mas ela funciona. Não, o serviço que é oferecido, muitas das vezes nós sabemos que é o empenho do profissional que está feito acontecer. Porque muitas das vezes os governos eles falam, mas não olham, né? Então, o profissional, por dedicação, por acreditar, por querer, faz o SUS funcionar. O SUS funciona, no entanto, o mundo inteiro tem inveja do Brasil, né? O mundo inteiro inveja do Brasil pelo SUS. Né? O SUS, imagina se não fosse o SUS nessa pandemia,
a forma como a coisa tem sido. Então, o doutor Antônio, me corrija aí, você está estimulando seus alunos a realizarem geriatria, especializar em geriatria? Com certeza. Futura, ou não? Sim, sem dúvida nenhuma. A gente tenta, né, Theo, mas assim, o que acontece? É muito necessário. Nós vamos ter uma epidemia de síndrome demencial em 2030. Nós já estamos nela. E sem ninguém estar preparado para atender. Porque você fala assim, mas o neurologista atende, o psiquiatra atende? O neurologista atende aquela alteração de memória que é neurológica. O psiquiatra vai ver a alteração psiquiátrica. Mas a gente sabe que a perda de memória ela é multifatorial e está ficando epidêmica. Né? Então, esse é um exemplo de uma situação que, se não tiver especialista em envelhecimento, nós vamos ter uma epidemia, já temos, né, se você for ver em números, de demência, e sem ninguém saber tratar. Eu vejo, às vezes, familiares de paciente com demência, já em fase avançada, dependente, que fica falando, o que eu faço? Quem eu procuro? Aonde? Eu fui no neurologista, o psiquiatra falou que não é da parte dele, o geriatra falou que não é. E aí é um exemplo que a gente dá da necessidade de ter. Só que aí, Theo e Cesana, a gente esbarra numa questão cultural, né? E que não é particular em Juiz de Fora. Nós temos um preconceito em relação ao envelhecimento, ao idoso, né? A gente vê isso muito claro agora com essa questão do isolamento social. A gente viu no início, depois foram feitas campanhas, idosos sendo agredidos verbalmente na rua, porque estavam saindo, porque tinha que sair para ir no mercado, porque não tinha ninguém para ir para ele. E gente agredindo verbalmente. Então, é questão cultural. Isso passa para o filho, para o neto, e esses alunos vão para a faculdade. Então, é uma batalha muito difícil, Thelma, convencer aluno a fazer. Mas a gente tem, de uns tempos para cá, visto uma procura maior, sem dúvida nenhuma. Né? Exatamente. O interessante... essa é a minha indagação, Antônio, a minha curiosidade. Sim. Né? Você O interessante é o seguinte, que numa cidade igual Juiz de Fora, 600 mil pessoas, e tendo 100 mil idosos, então, assim, praticamente quase que cada casa, no mínimo, tem um idoso. Sim. Então, assim, essas realidades familiares faz muitas das vezes motivar aquele estudante, aquele acadêmico, a interessar pela área, não só por interessar, mas por ter uma necessidade presente, né? No mercado presente, ele fica tendo dificuldade. O Pitico coloca o seguinte: temos na cidade ambulatório específico de pediatria. Por que não de geriatria e gerontologia? Concordo contigo, Pitico. Né? Tem que lutar por isso. E ampliar o departamento de saúde do idoso, que eu já falei com ele, e até na secretaria, na subsecretaria. Falou, o departamento de saúde do idoso de Fora, ele tinha que ser de fato um departamento, ele tinha que ser ampliado de forma a promover a política pública. Porque, na verdade, o departamento, o olhar ficou meio que uma UBS para idoso e área descoberta, que eu discordo, já falei até com o Antônio Alves, prefeito. Eu falei, eu discordo da forma, mas a rede tem especialista. Eu falei, mas a questão do idoso não é só especialista, a questão do idoso é a especialidade. Né? Porque o idoso ele tem as suas especificações. Eu acho que assim... Pode falar. Pegando esse exemplo que você falou, e aproveitando um abraço para o meu amigo Pitico, o que acontece? Nós temos, como você falou, 90 mil idosos em Juiz de Fora. Se você pensar o seguinte, quantos geriatras eu tenho em Juiz de Fora no serviço público? Eu, por exemplo, eu sou professor de uma faculdade em que eu utilizo o cenário do serviço público para ensinar o aluno. E é lógico que nós atendemos, mas eu, por exemplo, eu não sou um geriatra do serviço público. Se você pensar numa cidade com 90 mil idosos, que são geriatras contratados pela prefeitura para atender no departamento do idoso, são 2. Agora, quantos pediatras você tem contratado pela prefeitura para atender crianças? Não é que não tem que ter, não. Eu tenho filho, né, em idade que vai em pediatra, lógico que tem que ter. Mas por que não ter essa proporção? Esse olhar para o envelhecimento, né? Porque, na verdade, no Brasil, o envelhecimento é algo muito novo, essa discussão. Né? Começaram a discutir e a coisa tem fluído. Só que o problema é o seguinte, que nós precisamos, de fato, de incorporar essa luta a favor das políticas públicas para envelhecimento, porque o que não for feito agora de uma forma ainda mais
a médio prazo, vou colocar assim, daqui uns anos, que não é muito longe, daqui 15 anos, por exemplo, vai ter que ser obrigado a fazer, né, a qualquer custo. Então, ou seja, o custo para investir vai ser muito alto, talvez não vai ter o retorno esperado, porque talvez, né, questão de demência, essa questão até mesmo do idoso solitário, né, vamos dizer assim, pessoas que morando sozinhas, gerando outros problemas, que nós temos um gargalo imenso, que são as instituições, as ILPIs é outro gargalo, né, Juiz de Fora não tem vaga pública, né, tem vagas, instituições filantrópicas que a prefeitura, em parceria com a Abrigo Santa Helena, financia, mas financia o per capita menor do que deveria. O governo do estado não repassa o que deve, né? O governo federal repassa, mas é menos do que precisa, e o governo do estado nem repassa. O governo do estado arruma só desculpa. E o município tem que custear. Então, essa questão que a gente está colocando é uma questão muito séria quando trata o seguinte: nós temos questões que vêm avançando com o envelhecimento, situações muito pertinentes, né? A pessoa idosa de baixa escolaridade e com baixa renda, né, social, que tem sido difícil para certas situações, e essa discussão, ela parece que a hora que ela vem, ela incomoda tanto que vão deixar para depois, né? O próximo fala. Eu não quero falar porque isso é um desgaste. Mas não é um desgaste. O problema do idoso é aquilo que o senhor colocou, doutor Antônio. Agora, meu, quando fala o seguinte, é da questão do preconceito com o envelhecimento e com o idoso. Certeza. Né? O Pitico coloca aqui, ó, será que investir na pessoa idosa não dá voto? Eu não sei, né? Agora é o seguinte, pode até nessa visão, né, mais eleitoral, vamos colocar assim, não dá voto, não sei, mas que ela é uma necessidade urgente de criar construção de política pública, urgente de abrir essa discussão com diversos segmentos da sociedade, seja ele acadêmico, seja ele o trabalhador, seja ele o sindicato, seja ele o profissional de diversas áreas, seja o próprio comércio que não está preparado, seja o transporte público que é uma vergonha, né, para tratar idoso, pessoa com deficiência, mulher grávida, alguma pessoa que tem dificuldade de locomoção, de dificuldade, pessoa obesa. O serviço público de Juiz de Fora, não no Brasil, vou falando de Juiz de Fora, o transporte público é uma vergonha, né? Nossos ônibus são montados em cima de chassi de ônibus, de caminhão. Na verdade, o Brasil fabrica ônibus adaptado, com piso rebaixado, e exporta para o México, para todo mundo. E aqui a gente usa chassi de caminhão para montar ônibus. Então, assim, a gente tem um monte de coisa aqui que é totalmente divergente de uma realidade e de uma necessidade. A população brasileira é uma população densa, que tem envelhecido também, né, da mesma proporção, e a gente tem tido essa procrastinação, então todo mundo protelando a discussão do idoso, do envelhecimento. E não tem como mais hoje, acho que adiar, né? Não tem como adiar mais esse debate. O Pitico, ele coloca isso aqui, o Pitico há 30 anos atrás, quando começou a falar de idoso, Juiz de Fora, criou o Pró-Idoso, na época que Tarcísio era o prefeito, eu lembro assim que era, nossa, esse cara quer falar de idoso, né, e tal, parecia que o idoso nunca ia virar, ninguém ia virar idoso. Só que hoje é que muito daqueles que criticaram são idosos hoje e usufruem de conquistas que foram ao longo dos anos sendo trazidas para a cidade em virtude de luta do Pitico, que acreditou e acampou essa luta. Parabéns, Pitico, mais uma vez, eu sempre faço questão de frisar a ousadia dele de poder ser persistente na defesa dessa discussão do envelhecimento social, que é muito grande, né? Agora, falando um pouquinho, doutor, vamos falar com o doutor Thelmo um pouquinho sobre essa questão oncológica. Nós sabemos que hoje existe uma infinidade de câncer, né? Infinidade. Tem um monte de nome para o câncer, um monte de especificações, um monte de... É impressionante como que
né, brota, né? Vira e mexe aparece alguma coisa diferente tratando de oncologia. E sabemos também que a tecnologia tem se evoluído bastante no sentido de combatê-la. Tratando o idoso, como que o senhor vê hoje no consultório e tudo, a questão do câncer na pessoa idosa? O que é mais comum, mais frequente? Eu sei que o senhor trabalha muito mais com a mulher, mas como o senhor figura oncológico também, né, nos grupos de estudo, com certeza tem casos masculinos. Como que o senhor vê essas questões? César, eu vou colocar você da seguinte forma, né? A patologia maligna é nos extremos da vida do ser humano. Existe o tipo de incidência maligna na infância, na adolescência, na idade adulta e na senilidade, ok? Uhum. Então, eu acho muito difícil você ter no idoso uma doença, eu diria você assim, germinativa. Né? Vamos falar um exemplo assim, meu concreto. Vamos falar assim, uma patologia maligna ovariana numa mulher de 80 anos de idade de natureza germinativa. Acho extremamente incomum, extremamente frequente. Agora, se você pegar uma mulher numa faixa etária de 18 anos de idade até os 35 anos, você vai ter uma doença maligna ovariana germinativa, de natureza germinativa. Então, o câncer em si, ele tem os extremos da vida da mulher. Então, vamos abordar especificamente o idoso. Então, eu vou falar sobre a minha área de atuação, César. Vamos falar assim, a mamografia hoje. Hoje, né, eu vou atingir, evidentemente, a minha área de conhecimento, que é a patologia feminina. Então, o câncer de mama ele tem um pico de incidência feminino em torno da 5ª e 6ª década de vida. O que é o pico? 50, 60 anos de idade. Nada impede que uma mulher com 25 anos de idade, com 30 anos de idade, tenha um câncer de mama, mas isso é incomum, isso é infrequente. Como também você ter um câncer de mama numa faixa etária acima de 80 anos. Não é o frequente, não é o comum. Então, a gente sabe, César, que a verdade é esta. Na mulher, ela realmente tem que procurar, instruir, se informar, e a gente sabe que todo ano existe o famoso Outubro Rosa, para que as mulheres sejam orientadas, educadas e que vamos dizer, o poder público faculte o acesso à realização da sua mamografia, que é a forma que a gente tem do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, a patologia maligna, César, eu vou repetir, ela é os extremos da vida, né? Porque a gente sabe que a partir de 80 anos de idade, as patologias, que eu diria a você assim, de natureza proliferativa, não é comum na mulher, né? E você abordou também de uma forma com bastante lucidez que o câncer de mama no homem também existe. Mas, para você ter uma ideia, é 1%. O câncer de mama masculino, né, no sexo masculino, no homem, é 1%. Então, é incomum, é infrequente, né? Ou seja, de cada 100 tumores malignos da mama, 99 tumores será na mama feminina e 1 na mama masculina, né? E para orientar assim, o homem, como que se manifesta esse tumor maligno na mama masculina? É o famoso caroço de mama, né? O homem vai perceber, sei lá, se ele tem, né, a autoexpressão corporal dele colocar a mão na mama, ele vai perceber que existe um caroço de mama. Então, a questão é essa, né? No idoso, as patologias de natureza maligna não é de forma, vamos dizer, germinativa. E existe a medicina que eu diria você, e o doutor Antônio sabe também, né? A gente preconiza em torno assim, 50 anos de idade, né? Para dizer a você a incidência no público feminino, ou seja, seria assim, a mama, patologia pulmonar, pulmão, né? Porque a gente sabe que hoje as mulheres, né, são tabagistas, talvez até um pouco mais do que o homem, mas, em grosso modo, seria assim, mama, eu diria que está empatado pulmonar e os tumores gastrointestinais, né? A gente preconiza 50 anos de idade, entre 40 e 50 anos, se faça a colonoscopia, seja no homem, na mulher, como rotina. Então, basicamente é isso. Eu acredito que a partir de 80 anos de idade, essas doenças crônicas, que são as patologias malignas, elas não são assim muito frequentes, entendeu? Especificamente na mulher. A grosso modo, é isso daí. Não sei se eu me fiz entender e se o doutor Antônio tem algum fato a esclarecer, a orientar melhor esse público-alvo nosso, que eu abordei para você, César, a parte feminina, oncológica, tá bom? Não, tranquilo. Nós sabemos, né, dessa variação
de câncer, né? Meu pai mesmo veio a falecer com câncer no seio da face, né? Sim. O tal do, me chama de pescoço e cabeça, né? Cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço. Pescoço, Aí a incidência desse tipo de câncer ele é proveniente de consumo de bebida alcoólica no longo tempo da vida e cigarro. Né? Foi o que ele fazia a vida inteira. Ele parou de fumar há muito tempo, mas beber não parou. Então só parou o dia que não teve jeito mais. Mesmo diagnosticado, ele tentou insistir, mas não teve mais jeito. Então, nós sabemos que esses tipos de câncer, essas doenças, elas trazem muita tristeza, né? Muita tristeza e a chance de recuperação de um idoso quando vem você tá com câncer e tudo mais, ela é menor também, né? Em virtude do organismo, em virtude da disposição, aquela coisa toda. Né? Aí eu vou pegar, César, a observação que você faz, desculpe se eu interrompi você, mas essa questão está muito clara. Bom, a idade por si só, hoje, é um fator de risco, e o doutor Antônio pode reafirmar ou não, para o Covid-19. É o que se preconiza. Olha, com a sua idade, eu tenho mais de 60 anos de idade, então fica quietinho mais em casa, vai fazer sua necessidade fisicamente nessa, entendeu? Então, a idade por si só... Até outro dia é o seguinte, saia para relacionar para não adoecer. Hoje, nós estamos... Fica em casa, porque senão você morre. Porque adoeceu de menos, morreu demais. O Pitico tem até um comentário do Pitico, ó. Os impactos do isolamento social na saúde mental das pessoas idosas. Onde eu ia perguntar também para o doutor Antônio. Doutor Antônio, essa questão do isolamento, né, que foi colocado agora como uma necessidade, não uma obrigatoriedade, nós sabemos que tem essa questão que o senhor coloca, onde muitos idosos às vezes são hostilizados por terem que sair de casa para resolver alguma questão e tudo, e perde, né, tem pessoas que não chegam a respeitar essa necessidade dele de resolver a vida dele fora de casa. E com isso, às vezes tem pessoas que, por constrangimento, ou até mesmo, de repente, por situações, ela exagera nessa questão do recolher, do isolamento. E abre mão até, às vezes, de certas situações, né, protela certas decisões. Não, porque senão é tipo como um bicho-papão vai me pegar. Como que o senhor vê essa situação na saúde mental do indivíduo idoso? Né? O indivíduo idoso, ele já tem sua carga, né, que já carrega como idoso, e aí vem a situação seguinte, a partir de hoje, o idoso tem que evitar sair de casa, tentar transferir para terceiros a sua decisão, autonomia, definir, né, pegar aquilo que é dele, além da autonomia, de repente, fazer com que quebre até mesmo alguns tabus, né? Porque de repente tem uns que são tão fechados, são tão sem segredo, né? Que ele tem que permitir que alguém tenha acesso a esse segredo. Então passa a ser, acho que é invasão de privacidade, vamos colocar assim. Como que o senhor vê isso hoje, o idoso, quando ele tem tomar essa decisão que ele tem que se isolar obrigatoriamente? Ou qualquer outra atividade que seja obrigado. Como que o senhor vê isso? É aquilo que você estava falando, né, agora há pouco, é uma contradição, porque a gente sempre recomenda que o idoso, para não ter demência, para não ter depressão, que ele tenha uma vida social ativa. E agora, infelizmente, fica complicado. Assim, eu estava até comentando do outro dia numa outra aula, ninguém vai ter demência agudamente porque ficou 4 meses, 6 meses em casa, né? É um fator precipitador. A mesma coisa o quadro depressivo. Então, eu vi um colega falando outro dia, eu achei interessante. Num terremoto, o vaso que quebra é aquele que já está rachado. Né? O vaso que quebra é o que está rachado. Ou seja, o idoso de maior risco nesse momento que fica em casa é aquele que já estava iniciando um quadro demencial, que já tinha um histórico de depressão. Esse idoso é muito arriscado desencadear, voltar a ter depressão, piorar o quadro já tratado, ou até mesmo desenvolver um quadro demencial. Né? E esse idoso realmente a gente tem que ter muito cuidado. De uma forma assim, objetiva e prática, o que pode ser feito? Eu acho que nós estamos num momento que a gente tem que não ceder, falar para as pessoas saírem, mas ter um bom senso. Né? Eu mesmo, familiares, pacientes, me perguntam, doutor, eu já estou há 4 meses em casa.
não estou vendo previsão de sair. Né? O que as pessoas também ficam muito incomodadas assim, mas quando? Não tem um quando. Então, isso incomoda muito as pessoas. Então, eu tenho, primeira coisa, eu falo assim, olha, tem um quando sim, tem um limite para isso. Né? Nós temos, por exemplo, numa cidade que desde o início foi estimado que em julho teria um pico, ou seja, o momento que você menos pode sair, que é a época que mais transmite. Em agosto nós vamos ter vamos diminuir, vamos ter um platô, e em setembro deve começar a reduzir. Isso quer dizer o quê? Quando em setembro começa a reduzir, e a gente espera que isso aconteça de fato, também diminui a chance de transmissão. Ou seja, aquele momento que você vai no banco, ou no supermercado, ou no hospital, ou num consultório médico, nesse momento, como você tem menos casos, espera-se que transmita mais. Então em setembro sai todo mundo para a rua? Não. Mas a partir do momento em que diminui os casos, a gente também tem que ter o bom senso de, com cuidado, se aproximar daquilo que era antes. A gente ouve isso toda hora, voltar ao normal não volta, vai ser o novo normal. Então, um exemplo prático disso que eu tenho conversado até com familiares e com pacientes. Por exemplo, doutor, eu tenho 4 meses que meu filho não pisa aqui dentro de casa, só fala lá debaixo da janela. Eu tenho um outro, né? É uma situação. Eu estou com medo de eu não ver o último, assim, o aniversário da minha neta. A impressão que eu tenho é que no ano que vem, sabe, eu estou perdendo tempos de vida que já era pequeno. Então, isso de fato tem que ser levado em conta. Então, o que pode ser feito? Olha, se você mora num lugar que tem já abrir a janela, abrir porta, senta 2 metros de distância, os 2 de máscara, né? Assim, será que é possível alguém sentado num ponto, o idoso 2 metros distante, com máscara, janela aberta, uma pessoa só, não aglomerar, conversar ali 15 minutos, contar como é que foi a semana, esses dias, ter a presença do calor humano dentro da casa. Né? Eu estou com muito cuidado de falar isso, para não parecer, não, então ele está falando que pode. Não, eu acho que são 2 coisas que tem que lembrar. Nós não vamos fazer o que era antes, ou seja, não vai entrar, abraçar, dar um beijo nesse momento, e nem sem proteção. Mas acho que a gente pode se aproximar disso, sentar no mesmo ambiente, com a distância, né, de segurança, com máscara, com a janela aberta, durante meia hora, não mais do que isso pode ser possível. Isso pode trazer um ganho enorme em termos psicológicos para o idoso. Eu não sei se eu fui claro nesse sentido, assim, né? Porque a gente fica com receio de passar uma outra imagem, né? Fica parecendo que a gente está na contramão, né? E fica parecendo que a gente está na contramão da orientação. Mas, na verdade, eu vou dar um caso meu. Eu fiquei na casa da minha mãe 3 meses sem ir na minha mãe. O doutor Thelmo conhece a minha mãe. Fiquei 3 meses sem ir lá. Foi uma luta para poder tirar os tapetinhos, tirar os troços dentro de casa. Mamãe, tira esse negócio daí, mãe. Isso dá tombo, isso cai, macho. Não, eu não caio. Eu falei, não, você não cai. Você é a única que não vai cair. Aí consegui convencê-la a tirar os trem tudo. Tirou. Aí veio a pandemia. Eu fiquei sem lá. Aí cheguei lá semana retrasada. Tá, o que tá lá? Tapete, queimou, mãe. No meu golfo, mãe, entendeu? Tá lá os mesmos tapetes. Aí eu falei com ela para poder, a cama dela, o colchão muito alto. Falei, mãe, tem que abaixar um pouco. Não. E ela é meio gordinha. Falei, mãe, só tem que cuidado. Nós precisamos firmar o pé no chão na hora de sair da cama. Mas é teimosa demais, 75 anos. Mas aí, essas coisas. Aí a gente fica tentando evitar e ela fica brava, porque minha mãe gosta de bater perna. E ela fica doida que tem que ficar presa. Aí ela ficou presa 2 meses, por fim ela não deu conta, entendeu? Às vezes quando ela sai, pelo menos uma vez na semana ela aparece na rua. Aí tem essas coisas de evitar, né? E tem essas coisas também. Você, de repente, você vai de encontro àquilo tudo que você fala, né? De repente você orienta e tal, mas a pessoa, como ela passou a vida toda, né, vivendo sem ter que fazer questões sanitárias obrigatórias, né, faz o básico do dia a dia, mas sem essas questões obrigatórias, isso é uma afronta para o ser humano, né? Você é obrigado a não relacionar, obrigado a não abraçar, e tem pessoas que exageram um pouco mais também, né, são mais extremistas em certas questões, e que arremata gerando um certo, passa a tornar um desconforto, né, de convivência, porque, na verdade, por mais isolamento, por mais precaução, nós sabemos que tem pessoas que não podem também ser tão deixada, né, à margem lá, de lado, em virtude do seu comportamento de relacionamento, de necessidade.
suas dependências, né? Eu fico, às vezes, olhando essas questões de profissional cuidador de idoso, né? Cuidador de idoso tem sofrido. Eu já conversei com algumas pessoas. Por que acontece? Eles tentam fazer o procedimento com toda a cautela e às vezes chega um familiar e quer ensinar ele ou quer cortar dele, quer distanciar ele, entendeu? E aí vira um conflito. Mas é o seguinte, o papo tá bom, mas tem 55 minutos de bate-papo já, olha só, só voa. Entendeu? Agora, vamos falar um pouquinho, porque daqui a pouco nós temos que terminar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como o olhar, né? Como é o olhar que vocês, como profissional da área de saúde, têm observado o envelhecer, né? O doutor Godinho, como estudioso mais específico da área, como ele tem observado o envelhecer humano, né? Como as pessoas têm dado conta do envelhecer, como isso tem buscado. E o doutor Telmo, como isso tem sido nas mulheres, né? Vamos colocar na mulher agora. Porque a gente sabe que a questão do cuidado já foi falado, a questão da mulher ser mais cuidadosa, né? Com a saúde e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, como o senhor tem observado essa coisa de envelhecer, né? Qual o questionamento que chega até o consultório? De repente, alguma pergunta, alguma coisa assim, meio que assim, o que eu vou responder agora, né? Ô, doutor, eu não sentia isso, agora eu sinto, eu não percebia isso, o meu marido falou não sei o quê. Tem alguma coisa diferente, alguma coisa que vocês percebem que tem acontecido, né? O doutor Theo no consultório e o doutor Godinho nessa coisa do estudo, né? Dos casos relatados, essas coisas. Antônio, você me permite inverter? Eu abordar o Fica à vontade. César, eu queria dizer para você, para o Antônio, eu vou falar um pouco da minha pessoa, né? Eu estou com 67 anos de idade e, na verdade, eu estou no crepúsculo da minha vida, no ocaso. E existem pessoas que são meus amigos que não admitem eu fazer essa abordagem, né? O crepúsculo, a vida, né? E a gente tem que pensar um pouquinho no fato da vida de cada um de nós, porque a nossa vida não é infinita. Então, o envelhecer cria-se na gente uma sabedoria, né? Daquilo que você escolhe, aquilo que você gosta de fazer na sua vida. Então, eu estou dizendo para você e para o Antônio da minha vida pessoal, né? Eu estou no meu crepúsculo, estou no meu ocaso, eu estou na virada da minha vida. E eu quero, né, aproveitar a minha autonomia, fazer aquelas coisas que eu gosto, né? Eu gosto de ouvir música, eu gosto da minha leitura. Às vezes eu atrapalho um pouquinho aqui no meu ambiente familiar daquilo que eu quero. Não mexe no meu... Antônio, eu falo assim, não mexe no meu livro, não. Se eu botei nesse lugarzinho aqui, deixa ele quietinho aqui. Se eu botei meu chinelinho ali atrás da porta, deixa atrás da porta, por favor, não tira. E às vezes a minha esposa, Antônio, ela fica um pouco brava comigo. Mas isso chama-se realmente autonomia, de uma forma muito singela, né? De mostrar aquilo que a gente quer. Olha, se eu deixei o livro aqui, não mexe não, porque eu tenho certeza que eu vou voltar e estar no mesmo lugar. Se tirar ali, a gente fica chateado. O chinelo. É isso aí. Então, essa é a questão. Na mulher, na mulher é um pouco mais complexo, porque a mulher, por si só, né, ela é o feminino dela, é a vitalidade, que é a beleza, o corpo atrativo, né? E a partir do momento em que a gente percebe o envelhecimento da mulher, isso agride um pouquinho. E no meu consultório são N situações que eu vivencio, mas eu vou citar a você as mais frequentes, né? A gente sabe que a mulher, né, o tecido glandular mamário, a mama da mulher, é composto de tecido da glândula mamária propriamente dito, tecido adiposo. Então não tem como, isso é a lei da gravidade, a mama vai cair mesmo. E a gente vê N situações, doutor, não dá uma ajeitadinha na minha mama aqui, bonitinho, e fica uma situação. Então a mulher em si, né, não sei se o doutor Antônio percebe na clínica dele, ela quer a questão do embelezamento, né? Usa o creme, quer fazer uma esticadinha no rosto, e eu acho até que isso realmente é natural, é da mulher em si, né? Que é a beleza, que é o atrativo feminino. O inverso também é a minha verdade, né? Às vezes até eu pergunto, mas a senhora vai deixar o cabelo, vai ficar branquinho igual o meu? Doutor, eu cansei de fazer tingimento, eu tô aí, deixa ficar branquinho igual do senhor mesmo. Então tá bom, é bom, entendeu? Então, vocês, é muito relativo o envelhecer. Eu acredito que o envelhecer ele tem uma conotação muito pessoal.
Depende de cada um, né? Eu vou repetir para o doutor Antônio, né? Eu, de vez sou um pouco... Antônio, olha, eu estou no meu ocaso, no crepúsculo da minha vida, mas não mexe do meu livrinho, o meu chinelinho de dedo eu botei no cantinho, deixa no cantinho lá, a minha toalha de rosto eu botei, entendeu? Então, isso realmente é a nossa autonomia. E isso faz bem para a gente, a nossa independência. Porque, na verdade, o envelhecer é sabedoria. E eu queria, César, eu não sei se eu vou fugir um pouquinho do seu foco, mas a questão do envelhecimento no nosso país, Brasil, ele é eminentemente cultural. A gente vê, né, Antônio, você me corrija se eu falei alguma inverdade, mas a gente vê que a cultura, eu diria assim, a cultura, principalmente a nipônica, né, o japonês, o envelhecimento é sabedoria, né? Os velhos são respeitados, ele tem toda a plena autonomia, né? É diferente, a gente percebe, Antônio, no envelhecimento do americano. O americano é aquilo que eu disse no início da minha conversa, são aqueles condomínios de velhos, encontro deles, mas se a gente vê a questão assim, o envelhecimento ele é cultural e ele é eminentemente de uma forma individual. Então, eu acho que é por aí, né? A questão básica é a gente saber envelhecer e como envelhecer, né? É dessa forma que eu vejo o envelhecimento nosso, desta forma, ok? Não sei, Antônio, Então, se você concorda. eu também vejo essa questão da vaidade, né? Sobre a vaidade feminina, né? Da mulher. Com essa coisa da mulher, isso é verdade. A mulher, às vezes, doutor Antônio? A mulher, não sei se na clínica do Antônio essa mulher não aceita o envelhecimento. Isso realmente peca um pouquinho, porque ela sempre quer ter o aspecto jovial, né? O atrativo dela, né? Isso questão é inerente. E é na maioria das mulheres. Eu já coloquei de uma forma muito concreta aí para vocês. Às vezes eu brinco, mas a senhora vai deixar o cabelo? Doutor, vou deixar branquinho mesmo, não vou tingir mais, tá bom, eu quero envelhecer dessa forma. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. A gente tem que dosar. O envelhecimento chama-se sabedoria e eu entendo que ela é muito individual, ela é muito pessoal, muito particular. Não sei, Antônio, se essa tese, né, é defensável por você, mas eu vejo dessa forma. Eu acho que o doutor Telmo falou tudo, é isso aí. Eu acho que está muito bem colocado. Eu resumiria da seguinte forma: o doutor Telmo falou, o envelhecimento é heterogêneo, ele não pode ser generalizado, você não pode falar assim, o envelhecimento é isso ou é aquilo, depende de onde ele viveu, o que ele comeu, do que ele fez de esporte, das situações que ele viveu, da forma como ele encara o envelhecimento. E um outro ponto, só para ilustrar o que o doutor Telmo estava comentando em relação a vaidades e ao não aceitar as alterações físicas, a maior procura que a gente tem, pelo menos tinha em consultório de geriatria, em clínicas e tal, é o seguinte: eu chego, doutor, eu quero alguma pílula, algum remédio para eu não envelhecer. Né? E aí a gente poderia colocar como de uma forma comercial e aproveitar e falar, não, sim, eu vou te fazer. Né, é o famoso charlatanismo que existe hoje, nos Estados Unidos principalmente, a terapia anti-aging, né, que é extremamente condenada pela OMS, pelo nosso Conselho Federal de Medicina, e a gente tem que bater isso muito, porque eu vejo o aluno formando e saindo no Facebook depois vendendo produtos que vão prometer não envelhecer. Né? Então, esse é um ponto que é interessante, complementando o que o doutor Telmo falou, não existe terapia anti-envelhecimento. Né? A única coisa comprovada que previne ou que melhora o envelhecimento, envelhece de uma forma saudável, é o exercício físico, mais do que estudado. Isso aí. Ok. É isso aí. Obrigado, Antônio. É isso aí. É muito, muito bem colocado o que o senhor fala. Essa questão do charlatanismo hoje também de vender jovialidade, né? De querer que veio não sei da onde, que foi tirado das profundezas, não sei o quê. E, na verdade, a gente sabe que isso tudo é história para boi dormir, né? Agora, porque não... A questão, na verdade, é a seguinte, é melhorar a qualidade de vida do envelhecido, né? Se a pessoa tiver uma qualidade de vida... E eu acho que uma coisa importante para a gente ir caminhando para finalizar, eu acho que uma coisa importante que a gente precisa focar é na questão seguinte, é preparar o indivíduo para envelhecer. Que aí esse preconceito ele vai conseguir entender de uma outra forma. O problema, acho que é um pouco educacional também. Porque eu estou com 50.
Nenhum de nós que fomos treinados para envelhecer. Ninguém aqui recebeu orientação quando mais novo, não houve nenhum tipo de encaminhamento de forma sem entender que um dia se ia envelhecer. Até porque poucos anos atrás, a pessoa falecia muito nova. Então não tinha essa preocupação de querer treinar, né, o indivíduo, ou preparar o indivíduo de forma que ele possa ter um envelhecimento saudável, envelhecimento, que não seja esse preconceito, né? Essa necessidade de querer manter novinho, que a gente sabe que não vai, isso é bobagem. Então, tá dando um... Não, eu tô ouvindo aqui. A internet é um negócio... Chegou o vídeo. Como nós já estamos caminhando mesmo, já 1h05 já de bate-papo, tive as considerações finais, mas antes disso, eu queria falar duas coisas. Uma, que está sendo disponibilizado nos comentários da live, um Estatuto do Idoso atualizado em PDF. E também a revista Show Corona, que é a revista que foi construída, foi desenvolvida pelo Departamento de Estudo do Idoso da Faculdade de Arquitetura da UFJF, junto com a Comissão de Defesa da Pessoa Idosa da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Então, fizeram essa revista, uma revista de entretenimento, para esse período de pandemia, né, onde o idoso pode interter, fazendo caça-palavra, outras atividades, e, ao mesmo tempo, tem algumas temáticas aqui que envolvem o dia a dia do idoso. Então, muito interessante. Vai ser disponibilizado tanto aqui no comentários, como também, se alguém interessar, ele pode solicitar que a gente pega e disponibiliza a revista também. Parece que o doutor... Antônio. O doutor Antônio parece que caiu, mas ele está voltando. Caiu a conexão dele, mas ele está voltando. Voltei, desculpa, caiu, mas voltamos rápido. Mas nós precisamos finalizar. E espera só aparecer mais o doutor Antônio. Doutor Antônio, está ouvindo? Já estou ouvindo e estou vendo. Então tá, beleza. Então, para finalizar, então vamos... então beleza, também estou te vendo aqui. Então é o seguinte, para finalizar, nós vamos caminhar para nós, lembrando que sexta-feira nós vamos estar falando sobre o idoso e a deficiência, né? A pessoa idosa deficiente e automaticamente para a pessoa com deficiência, de modo geral. Não só idosos. A participação da Valéria Andrade, que é ex-presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e nós convidamos também o Wesley, que é o coordenador estadual da pessoa de política, né, público, pessoa com deficiência do Estado de Minas Gerais, que se disponibilizou a participar, mas está aguardando só ajustar a questão da agenda, que provavelmente amanhã, na parte da manhã, ele já define para a gente poder já estar divulgando. Então, todos estão convidados para sexta-feira, para esse bate-papo interessante no Idoso em Foco, sobre o idoso com deficiência física, ok? Doutor Telmo, suas considerações finais, Claro. Sendo que a sua pergunta final em toda a live, né? Como o senhor vê de fora cidade amiga do idoso? Nós sabemos que muito essa proposta, Juiz de Fora, cidade amiga do idoso. Como que o senhor vê essa ideia? César, e as considerações finais do senhor? César, se você me permitir, houve interferência, eu não acompanhei todo o seu raciocínio. A sua pergunta não deu para me pegar na íntegra. Tem como você repetir para mim? Eu não peguei a sua pergunta na íntegra, houve interferência. Isso, repito. Como que o senhor vê Juiz de Fora, cidade amiga do idoso? Tá ouvindo bem agora? Sim, eu vejo. Eu quero, ouviu? Antes de responder a sua pergunta... Deixa eu colocar o fone aqui, então. César, antes de responder a sua pergunta, eu quero agradecer ao doutor Antônio com toda a sua fidalguia, porque, na verdade, o mais idoso aqui sou eu. Então, ele realmente preservou a minha autonomia, porque no início da nossa live, a sequência era você, ele e eu.
Então, eu acho que ele propositadamente desapareceu e me colocou aqui na minha autonomia de idoso. Entendeu? Obrigado, doutor Antônio. Obrigado para você preservar a minha autonomia. Muito obrigado e um prazer conhecê-lo e será um prazer muito grande o encontro pessoal. Tá bom? Obrigado. O idoso aqui, eu acho, César, né? Eu não conheço assim a profundidade das políticas públicas do idoso em Juiz de Fora. Mas durante o meu tempo de atuação, né, como servidor público, eu vi sempre com atendimento médico de excelência para o idoso, né? Todas as demandas que até então eu precisava para o atendimento integral ao idoso, seja na minha especialidade médica ou seja em outras especialidades, eu nunca tive dificuldade para caminhar, né, isso daí dessa forma. Agora, eu quero, na verdade, César, também tecer, né, considerações em relação à sua pessoa, um prazer imenso revê-lo, né? Que bom que você está em Juiz de Fora aí fazendo aquilo que você sempre fez como um líder nato comunitário de São Benedito, ok? E a você, Antônio, né? Um prazer também tê-lo em companhia aqui. Isso. E agradecer a sua fidalguia em você ceder o seu lugar para esse idoso aqui, que realmente está no ocaso da sua vida, mas com toda a vitalidade, né, profissional, com toda a vitalidade física. Graças a Deus, eu estou aí para procurar, né, ajudar e exercer a minha medicina plena. A você, Célio, muito obrigado. Acredito que o idoso em Juiz de Fora realmente tem um atendimento de padrão nota 10, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado mesmo, de coração, César. Beleza. A primeira coisa não dá para lembrar que nós estamos debatendo com um idoso, tá, Thelma? Em momento nenhum, vou te ser sincero, que eu estava debatendo com um idoso. Ser um exemplo de envelhecimento muito bem sucedido, né? Quem dera tivesse as pessoas a continuidade e otimização na vida profissional e pessoal como você tem, nós não teríamos problema de geriatria. Eu ia passar fome, né? Não. Se eu dependesse de atender idosos como você, eu passaria fome. E foi um prazer muito grande também, e agradeço já de antemão o convite do Cesano, uma honra estar aqui debatendo com vocês. Em relação ao Juiz de Fora, ser cidade amiga do idoso, a gente teria que ter algumas situações para avançar, né, que já foram pontuadas aqui. Eu diria que, em termos ambulatoriais, a gente até está evoluindo para isso de forma mais lenta, mas, de alguma forma, né, quando a gente tem um serviço de especialidade de atendimento, que é o Departamento do Idoso, né, quando tem algumas faculdades atuando nessa área. Mas eu vejo uma grande lacuna, acho que ficaria até para um outro momento a gente discutir, fica aí a provocação, a questão hospitalar. Nós não existimos nada em Juiz de Fora específico para atenção ao idoso internado, né? Nós avançamos em termos ambulatoriais pela questão da atenção primária, do PSF, do Departamento do Idoso, mas em termos hospitalar, nós estamos muito longe de ter alguma coisa que possa ser dita como cidade amiga do idoso. Tá? E, mais uma vez, agradeço o convite e um prazer estar aqui com o Dr. Thelmo debatendo. Obrigado. Isso. Eu que agradeço, né, a disponibilidade, a presteza e a dedicação de vocês, não só como profissional, mas também poder estar conosco aqui nessa noite, de mais um Idoso em Foco, onde, na verdade, a intenção é essa mesmo, de trazer não só o dia a dia, mas também de pautar situações que precisam ser tratadas. O senhor acaba de colocar agora uma questão do idoso hospitalizado. Nós temos outra situação muito séria em Juiz de Fora, que é o idoso institucionalizado, que é outra questão também, que é um gargalo social enorme. Então, enfim, e a ideia é essa mesmo. Eu acho que o debate sobre o envelhecimento ele está muito no início, né? A gente precisa ampliar, porque, na verdade, as vertentes para poder atender essa população idosa, elas são muitas, e Juiz de Fora, de fato, ainda está caminhando razoavelmente bem. Apesar de que hoje, para a Cidade Amiga do Idoso, nós temos já o Conselho Municipal, temos algumas ações, mas precisa de integralizar e avançar
para poder melhorar a qualidade de muitos serviços para poder a gente poder conquistar. E essa conquista ela só vai se dar na medida que nós, né, que buscamos defender, que buscamos melhorar, né, o dia a dia, eu entendo assim que vai ser alcançado a cidade Amigo do Ilhéus. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. E que em breve nós possamos estar debatendo de novo, ok? Amém. Uma boa Obrigado. noite a todos, boa noite a todos os Boa internautas. noite. E Boa sexta-feira, noite. 19 horas. Aquele abraço, Boa noite. valeu. Fique com Obrigado. Deus. Um abraço para vocês aí. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu.